Oi, gente, tudo bem? Então, nessa semana dos vídeos que a gente está contando das histórias do Congresso, eu quero falar para vocês a frase que mais me marcou, que na verdade eu já trazia essa ideia como um lema de vida, mas a frase ficou muito bem feita, que é o quê? 1 quilo de prevenção vale muito mais do que 100 toneladas de tratamento. É exatamente isso que eu defendo, que eu prego, que eu brigo com os meus pacientes, que eu brigo com os meus pais. É muito melhor, é muito mais feliz, é muito mais fácil você prevenir do que você tratar uma lesão. É muito mais fácil você cuidar daquele idoso quando ele é uma criança, olhar para aquela criança, estimular a prática de atividade física, estimular uma corrida, estimular a musculação, estimular ela a ser ativa, ela ter uma alimentação boa. A gente ser totalmente contra, fazer campanhas contra tabagismo e contra o uso do álcool. Ninguém está falando do uso do álcool, 1, 2 taças no final de semana, a gente está falando de alcoolismo e do uso do cigarro. Gente, o cigarro leva a perda de massa magra de uma forma absurda, assim como o álcool. Mas falando em prevenção, olha só como é que a nossa sociedade está virada de cabeça para baixo. A gente acha totalmente maravilhoso, a gente fala, nossa, que legal, aquele idoso que tem 90 anos, ele faz atividade física todo dia, ele pratica esporte, ele tem uma boa alimentação, ele usa um suplemento à base de whey, ele usa vitamina D, nossa, que maravilhoso. Por que a gente acha isso tão maravilhoso? Porque a gente acha comum a gente olhar para aquele idoso de 90 anos que está numa casa de idoso, numa casa de família, que depende de um cuidador, que depende de 5 remédios para controle da hipertensão arterial, que depende de insulina para tratar um diabetes, que depende de alguém para levar ele no banheiro, que depende de alguém para trocar ele. A gente está vivendo uma sociedade onde a gente acha que é normal, que é comum a pessoa envelhecer e depender de alguém. E a gente acha, nossa, sensacional quando aquela pessoa não depende de ninguém, quando ela pratica esporte. Gente, os nossos padrões estão errados. O normal, o comum pra gente deveria ser a gente ter vários idosos bem, os pacientes que envelheceram, que trabalharam a vida toda e agora que estão com 80, 90 anos, eles estarem ativos, eles não estarem dependendo de ninguém. Por mais que tenha uma pessoa ou outra que cuide, mas eles tomarem o banho deles, eles fazerem a comida deles, eles não tomarem remédios. O remédio é para tratar uma doença. O ideal é que ele envelheça bem. E se ele tiver que ter uma doença, que ele tenha lá para frente. A gente está vendo o que hoje na sociedade? As doenças crônicas, eu vou falar do diabetes, porque é uma das que mais me assusta e me preocupa, ele ser instalado cada vez na população mais jovem. Antes você via que o diabético era aquele paciente de 50 anos para frente. Hoje você está vendo o diabético iniciando com 25, 30 anos. Tá tudo errado. Quanto antes iniciar a doença, antes vão vir as complicações dessa doença. Por exemplo, a insuficiência renal, um problema de circulação, problema cardíaco. Então, são vários viés que a gente tem que corrigir. A gente tem que ensinar a nossa criança a praticar esporte, a comer bem, a dormir cedo, a não fumar, a não beber. É bater nessa tecla, é falar, mas é muito mais do que falar, é dar o exemplo. Não adianta você querer que seu filho leia e você não lê. Não adianta você querer que seu filho seja educado com as pessoas e você não ser. A gente estava no aeroporto esse final de semana, tinha uma criança gritando com o pai. Ela tá gritando com o pai por 2 motivos. Ou porque ele deixa, ou porque ele tá vendo isso dentro de casa. Então, se a gente não for o exemplo dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam, sinto muito, a sociedade não vai mudar. Se a gente não servir de inspiração, as coisas não vão mudar. Sim, Carla, tudo bem, a gente vai mudar a população que está crescendo. E o idoso, o que a gente vai fazer? Gente, a gente vai entrar junto com esse idoso e levar ele para uma atividade física, corrigir os fatores de risco, permitir que ele tenha um ganho de massa magra, fazer com que ele ganhe músculo, porque quem tem músculo tem vitalidade, tem força, tem raciocínio, não sofre de demência. Lógico que isso é tudo pontual, tem que ser um conjunto de coisas, mas esse idoso tem que ser assistido. Parem de achar que é normal o idoso cair, se quebrar. Parem de achar que é normal ter osteoporose, passou de tanta idade. Ah, caiu por quê? Porque já tá idoso, caiu e quebrou. Peraí, o cara trabalhou a vida toda.
criou filho, criou neto, ajudou todo mundo. Agora ele vai cair, vai quebrar? Por erro? Por um mau diagnóstico? Meus pacientes de 50 anos, tem alguns que eu peço inclusive antes, e nem é diretriz. Isso aqui a gente conversa com o paciente, ele faz, inclusive, se o convênio não liberar, faz particular para mim. Osteoporose. Se meu paciente tiver com osteopenia, eu brigo, corro atrás e corrijo, e faço a massa óssea dele melhorar. Por quê? Porque se eu não fizer nada, fizer o que muita gente faz por aí, fala, osteopenia é comum, não precisa fazer nada, daqui 5 anos ele volta para mim com osteoporose, e dali mais 10 ele fratura. Então é isso, ou você individualiza e trata seu paciente de uma forma correta, ou você vai tratar complicação. E eu não tô aqui para ficar tratando complicação, eu quero meu paciente bem. Eu quero meus idosos, igual os meus idosos aqui chegam de 84 anos, me falando, doutora, eu não fiz o que você me pediu, mas essa semana eu só consegui andar 7 km todos os dias. 7 km, porque eles estão acostumados a andar 10. Então, assim, eles estão bem, eles estão melhores do que muita gente que está sentado aí, comendo industrializado, pizza e não fazendo nenhuma atividade física. E aí, se essa pessoa continuar assim, ela vai envelhecer de que jeito? Lembrem da frase que foi dita que eu já trazia como tema. 1 quilo de prevenção vale muito mais que 100 toneladas de tratamento, ok? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, mandem para as pessoas da família de vocês, para os amigos de vocês, e vamos tentar fazer um mundo um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de dignidade. Já basta as coisas erradas que tem por aí, o que tiver ao nosso alcance, vamos tentar mudar. É isso, um beijo.